Hag Hanukkah Sameach! Estamos de volta aqui no canal. Hoje já estamos participando então da grande e maravilhosa festa de Hanukkah e queremos aqui então trazer a Haftarah da Parashat da Shavua, né, que é a Parashat Miketz, e a Haftarah da semana está em Melachim Aleph, 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 16, né? E diz assim: Então 2 mulheres prostitutas vieram ter com o rei e se prostraram perante ele, e uma das mulheres disse-lhe: Ó meu senhor, eu e esta mulher moramos numa mesma casa, e dei à luz com ela na casa. No terceiro dia depois do meu parto, esta mulher também deu à luz, e nós estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas estávamos na casa. Durante a noite, o filho desta mulher morreu, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou durante a noite e me tirou meu filho do meu lado, enquanto esta tua serva dormia, e deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Baruch Hashem, aqui continua a história. Provavelmente os irmãos devem ter já lido ou ouvido o áudio referente à Haftarah da semana lá no nosso grupo, Baruch Hashem. Então, o que nós podemos entender, né, desta situação que o rei Shilomo, o rei Salomão viveu, né, em seu reinado sobre Israel. O templo de Shilomo, o templo sagrado, primeiro templo, estava de pé, que foi ele mesmo que construiu, né? Todo o povo de Israel, as 12 tribos estavam juntas, reinando. Então, Shilomo reinava sobre todo o povo naquela época. Não havia ainda a primeira divisão, porque aconteceu depois da morte de Shilomo. Não havia acontecido a grande diáspora de Efraim, das 10 tribos, né? Então, quando nós lemos uma situação dessa, nós começamos a entender por que o povo levou um castigo tão severo de perder o templo sagrado e de perder a terra de Israel. Olha a situação que estava vivendo a população, né? Mulheres de Israel, do povo do Eterno, né? Prostitutas, e conversando sobre o assunto na frente do rei, com o rei, de uma forma tranquila e natural. Ou seja, era normal para aquelas pessoas transgredir a Torá e todos os mandamentos dela. Porque existe um mandamento de que não deve ser feito das filhas de Israel mulheres prostitutas, né? E aqui, além da questão da prostituição, havia tido ainda um pecado grave de roubo, né? Uma mulher roubou a criança da outra. E a que falava a verdade, que é a que faz o primeiro depoimento, né? Ela vem chamando o rei, né? Dizendo ao rei que ela é serva do rei. Ou seja, a situação, né, que o povo de Israel vivia naquela época que Shilomo estava reinando era uma situação de assimilação com o povo da terra. E por isso veio a, a sentença do Eterno de sofrimento para o povo, de diáspora, de perda do templo sagrado, de repartição das tribos, né? De se perder literalmente 10 das tribos entre as nações. Então, fazendo então a referência com a Parashat Hashavua, nós sabemos que Yosef está no Mitzrayim, no Egito, e dali ele se torna então, nesta Parashat, um dos governantes, ele se torna o segundo do Egito, o rei do Egito. E depois, quando os seus irmãos, né, eles reconhecem na próxima Parashat, eles virão morar no Egito. E o que vai acontecer com Israel? Israel vai assimilar as obras e os pecados dos egípcios. A mesma coisa é a questão da festa o motivo, né, de nós estarmos festejando Hanukkah, que nada mais, nada menos foi a luta
do povo do Eterno, que queria cumprir os mandamentos do Eterno, de um grupo de sacerdotes e de pessoas que estavam realmente envolvidas com a Torá, de fariseus, que era perushim, cabalistas, mecbalim, pessoas que queriam realmente servir ao Deus Todo-Poderoso, contra o povo assimilado, que o povo de Israel deixou-se parte deles helenizar-se e se tornaram inimigos de seus irmãos, assim como nós estamos vendo aqui essas duas mulheres. São todas duas israelitas, uma matando o filho da outra, uma roubando o filho da outra, querendo fazer, né, querendo trapacear de uma forma vergonhosa e de uma maneira descarada. Ou seja, a mentalidade era de que era natural viver uma vida como estava vivendo, da maneira que vivia, com a profissão que tinha. Era natural roubar o filho da outra companheira dela, né? Para ela isso era até, como eu posso dizer, louvável para ela, esse tipo de golpe. Então, o que nós aprendemos daqui? É que nós devemos estar vigiando as nossas ações e os nossos pensamentos para que nós não possamos deixar que a Klipat e a Van, que é a Klipat, que gera essa questão de assimilação, que é a Klipat da Grécia, tome conta da nossa consciência e nós passamos a ver o errado como certo, o pecado haverá como o cotidiano normal. Ah, o que tem isso? Ah, mas é para mim poder sobreviver. É um trabalho. Ah, mas é só isso aqui, não tem problema. E nisso o povo vai adorando outros deuses, o povo vai sacrificando ídolos para outros deuses, o povo vai prostituindo-se não apenas o corpo, porque aqui nós temos um relato de duas mulheres que têm profissão de prostituição. Contudo, a prostituição trazida para a espiritualidade nada mais é do que você misturar o santo com o profano, que foi o que os gregos quiseram fazer na época da invasão da Grécia, ou seja, no templo sagrado do Eterno, eles queriam sacrificar a Zeus. Eles enfiaram lá estátuas de Zeus, eles enfiaram lá porcos imundos e fizeram sacrifício sobre o misber, sobre o altar sagrado, esses animais imundos, também no lugar santo. E não foi os gregos apenas, não, foi os próprios israelitas fazendo com a intenção, né, a mente cauterizada, como aquilo não tem nada a ver, o que é que tem, né? Então, aqui nesta história, como que Shilomo resolve essa situação? Já que as duas estão dizendo que o filho é dela, não, o filho é meu, a outra, não, o filho é meu, o morto é o dela. Como que ele resolveu? Ele mandou pegar uma espada. Nós sabemos que o símbolo para a espada é a palavra do Eterno, é a Torá. A única coisa que vai nos tirar do engano, da mentira, da Klipat e Avan, da assimilação com o que não é sagrado, da mistura do profano, a única coisa que vai fazer a separação do bem e do mal, que é o serviço da nossa alma, é a Torá do Eterno. Para isso, nós devemos aprender, estudar e continuamente aprender ainda mais a Torá, para podermos, então, fazermos a separação do santo do profano. Fazermos a separação da luz da escuridão. Fazermos a separação do certo e do errado. Porque sem o parâmetro da espada, sem o conhecimento da Torá, da luz da Torá, a escuridão, ela permeia. E isso faz com que as pessoas, então, deixem de seguir apenas o caminho da luz e se misturem com as trevas.
E o problema é que o Eterno, ele é santo. Ele não, de maneira alguma, vai aceitar sujeira nas vestes espirituais de seu povo. Por isso acontece todos estes julgamentos e sofrimentos sobre Israel. Então, nós podemos pensar assim, por que Yosef, sendo tzadik, sendo justo, ele sofria tanto? Por que o justo sofre? Entenda, o Eterno, ele paga o mal com o mal e o bem com o bem. Se o justo pratica o bem, por que ele recebe julgamentos e sofrimentos? Porque se nós praticamos o mal, nós plantamos a morte. Temos que, com a morte, né? A morte daquele desejo, a morte daquela ação, né? Nós temos que fazer, então, techuvá e para sermos perdoados pelo Eterno. Já a questão do justo sofrer de uma maneira aparentemente injusta, é porque se o pecador sofre, ele apenas limpa o seu próprio pecado. Mas se o justo sofre, como ele não tinha pecados para pagar, aquele sacrifício feito pelo justo vai servir de capará e expiação para muitos pecadores que não têm mérito de fazer nenhum tipo de ação para a purificação de pecados, a não ser a própria morte. Assim nós vemos a conexão de Yosef com Yeshua. Yosef, um justo que sofreu, apesar que Yosef teve alguns erros que nós conseguimos identificar. Contudo, Yeshua não. Yeshua, ele é sem nenhum pecado, sem nenhum desvio. Mesmo assim, ele foi feito sacrifício pelo pecado de muitos. Então, Sadiq, ele serve como capará de muitos pecadores que vivem com ele ao redor dele. Por isso que muitas vezes você está seguindo a Torá dentro da sua casa, mas infelizmente o seu companheiro ou a sua companheira não segue a Torá. E muitas vezes você passa por vários e vários julgamentos e chicotadas, porque para que aconteça a purificação do ambiente, das pessoas ao seu redor, sem que elas tenham que falecer, que morrer, que serem cortadas, por conta de que você ainda tem algum mérito, você então passa pelo sofrimento, e esse sofrimento que você passa serve como capará para essas pessoas que vivem ao seu redor. Isso de uma maneira micro, né? Porque quem somos nós, né? Diante de grandes tzadik que estão na Torá. Mas isso é uma das explicações por que o justo é aquela pessoa que está no caminho da justiça. A justiça é a Torá. Se eu estou praticando a Torá, se eu pela manhã, eu me lembro primeiro do Eterno, e quando eu levanto, eu começo a praticar as suas mitzvot, seus mandamentos, seus mandamentos, os seus decretos, os seus juízos, todos o momento do meu dia, eu estou voltado os meus pensamentos para o Eterno, e ao meu redor existem pessoas que estão totalmente voltadas para a escuridão, então eu vou receber alguns flagelos para que estas pessoas não sejam desintegradas junto de mim. Existe uma cooperação espiritual nesse sentido. Baruch Hashem. Fique feliz. Então, se você está passando alguma prova, isso quer dizer que o Eterno está poupando as pessoas que estão ao seu redor de morte. Então, voltando para a questão da comparação com a nossa festa que estamos participando, vamos prestar atenção no que o desviador está nos pegando para nos fazer assimilar com o povo da terra, para nos fazer desviar dos mandamentos do Eterno. Aquilo que o Eterno disse como lei, que é para fazer, e que o povo da terra diz, não é bem assim, não precisa tudo isso, isso é exagero. Podemos pedir perdão a Deus depois, vamos utilizar do livre-arbítrio, vamos fazer tal coisa, vamos exagerar no cuidado com o corpo, vamos procurar embelezamentos,
Vamos procurar esportes para poder cultivar a beleza e a força e o culto ao nosso corpo. Vamos nos envolver com as brincadeiras, com os divertimentos da terra, com os jogos, porque era isso que Avan fazia. O que Avan trouxe para Israel? Jogos, divertimentos, nudez, cuidados com o corpo exagerados, embelezamentos. Não que Israel é proibido de utilizar de embelezamentos para o corpo, as mulheres. Não. As mulheres judias, elas são muito cuidadosas com a aparência, elas utilizam joias, elas usam maquiagem, elas usam roupas lindas. Não tem nada a ver você cuidar de si ao invés, que eu estou dizendo, da pessoa dedicar a vida apenas a isso. Nós vimos isso claramente nas redes sociais, no mundo do entretenimento. As pessoas vivem em função do embelezamento do seu corpo. As pessoas vivem em função de aumentar a força do seu corpo, a aparência, mas, né? O interesse não é na alma, o interesse é na fisicalidade, o interesse é em crescer neste mundo, ou seja, está ligado apenas ao mundo físico. E é isso que Yavanna traz. Traz uma mentalidade, uma consciência que só vai destacar a fisicalidade. E nisso a pessoa vai deixando um pouco aqui, um pouco ali, e daqui a pouco é tudo normal, se torna o que era haverá, o que era pecado, se torna profissão, como nós estamos vendo o caso dessas duas mulheres. E o que acabou com a mentira dessas mulheres foi a espada. E o que acabou com a mentira de Yavanna em Hanukkah foi a espada. E o que acabará com a mentira quando Yeshua voltar será a espada, meus irmãos. Ou os irmãos acham que Yeshua vai voltar como cordeiro da segunda vez? Não! Está escrito que as vestes dele será salpicada de sangue. Ele virá como um guerreiro, como um leão. Ele veio como um cordeiro da primeira vez, mas da segunda vez ele virá como um leão. Está escrito que após a ressurreição de Yeshua, ele foi ter com seus discípulos no mar da Galileia, eles estavam pescando. Enquanto eles estavam lá no mar pescando, Yeshua acendeu uma fogueira e começou a assar peixe. Daí você tira que Yeshua era um ser humano, porque ele comia. Mas o que eu vou pedir para vocês focar aqui não é o peixe e a comida, mas sim o fogo que ele acendeu. Yeshua, antes da morte dele, ele tinha muita relação com a água. Ele andou sobre a água, ele fez a água transformar em vinho. Ele mandou o cego fazer mergulho no tanque de Siloé para poder limpar ele fez um lodo com barro e saliva e colocou nos olhos do cego e mandou lavar na água. Ou seja, Yeshua tinha uma relação com a água. A água é misericórdia. Água significa misericórdia. A água é a Torá, a misericórdia de Deus por nós. Quando Yeshua ressuscita, ele começa a mexer com fogo. Fogo é furá, fogo é julgamento, fogo é severidade, fogo é retenção. Quando Yeshua voltar, ele será um leão. O leão não dá para fazer com leão, não dá para fazer cafuné, não dá para você pegar o leão e fazer corte caché nele, do lado aqui da jugular, e usar o couro para alguma coisa de Torá. Não dá. O leão ele serve para uma coisa, matar. Yeshua vai vir para matar. É dito que ele vai ter um cetro de ferro. O que significa ter um cetro de ferro? O cetro é um símbolo de autoridade de um rei. E por que ferro? Porque o ferro é duro. Yeshua governará duramente. E assim ele vai acabar com a mentira de Yavanna, assim como os asmodeus, os macabim destruíram a mentira da Grécia, assim como Shilomo destruiu a mentira dessas duas mulheres aqui, com a espada. Ele disse, pega a espada, pega o nenezinho que está vivo, corta no meio, entrega um pedaço para um e um pedaço para outra.
A mãe de verdade correu e gritou: não, pode entregar o neném para ela? Por favor, não mata meu filho. E a outra: não, é justo porque ela não era mãe. Então, na hora que você coloca a verdade, a mentira desaparece. Na hora que você usa a Torá, Yavan cai por terra, os exércitos da Grécia serão destruídos, o Mitzrayim fica para trás, aquele que Yosef está lá, que vai governar agora, e depois o povo vai ficar lá embrenhado. 80% do povo, quando Moshe sai, fica lá morto. Quando nós formos estudar Pessah, quando chega na praga da escuridão, 80% da população de Israel, não é de egípcios, é de Israel. Eles morrem. Por quê? Porque eles olham para Moshe e falam: nós não vamos sair daqui, nós não vamos para deserto, nós não vamos para terra nenhuma, nós vamos ficar aqui. A gente gosta daqui, a gente gosta do cebola. Lá no deserto você vê aí os que foi, ainda fala: ai, que saudade da cebola, que saudade do alho, que saudade não sei do quê. As pessoas, por viverem no meio do povo dessa terra, que são povos, são clipar, são cascas de escuridão. Eles começam a gostar, eles começam a se sentir confortáveis dentro das cascas. Israel, eu não estou falando de pessoas que não têm luz, eu estou falando de israelita que tem luz. Eles começam a achar normal, achar gostoso o pecado. Por isso que existem essas religiões que metade deles que está lá dentro provavelmente é israelita. Mas eles estão achando confortável a escuridão que está lá. Estão assimilados com a Grécia, com Roma. E somente a espada vai acordar esse povo. Por isso nós estamos próximos à chegada de Mashiach. Porque a espada de Mashiach, assim como a espada de Shilomo, resolveu a questão aqui. Resolveu lá com os gregos em Hanukkah. Foram 20 anos de guerra, de matança, de sofrimento, para podermos rededicar o templo ao Eterno, limparmos a sujeira dos sacrifícios imundos que foram feitos lá, das idolatrias. E mesmo assim, olha o que está o Estado de Israel hoje. Para poder conseguir sobreviver, tem que deixar que a assimilação conviva. Você vai em Tel Aviv, você vai em Nova York, você vai no Rio de Janeiro, é a mesma coisa, meus irmãos. As pessoas nuas na praia, as mulheres nuas na rua, as religiões de todo tipo. Por quê? Porque Israel também peca. Não fica achando que por ter alma divina, essa pessoa está salva de ter desejos carnais. Não, todos nós temos Satã em nós, pois o corpo nosso é a construção do Satã. Então, é um trabalho diário de conserto, de limpeza, de separação do bem e do mal. Assim como nós separamos o Shabat dos dias da semana com a Havdalah, e para iniciar também, como? Com fogo. Assim Yeshua vai vir com fogo para separar o povo santo do eterno, do povo sujo da terra. Nós começamos o Shabat acendendo fogo para purificar o momento, o tempo, para ser marcado que aquilo ali é santo a partir dali. Nós acabamos o Shabat também queimando também uma vela, ou seja, é fogo que faz a separação. É a espada, é a dureza, é o não. É alguém chegar para você e falar assim: olha, mas é Shabat, mas o que tem você brincar no seu celular? Não, fogo. Mas você é judeu? Para que usar kippá? Para que? Você é judeu de coração. Não. Mas você é judia? O que tem você mostrar o seu cabelo sendo casada? Você já é judia porque você reza? Não! Nós temos que aprender a usar a espada para poder cortar a assimilação com o pecado. Caso contrário, nós iremos ser cortados com fogo que queimará o joio. Está escrito. O joio será lançado no fogo. E quem estiver no meio do joio vai queimar junto. Baruch Hashem! Estou muito feliz, porque nós estamos numa época propícia para ter chuva.
todo dia é. Mas nesses momentos de Hanukkah, além do arrependimento que nós temos que ter todos os dias e a mudança, nós temos também uma luz maravilhosa que brilha todas as noites através da vela de Hanukkah. Não deixe de acender. Se você tiver uma única vela em casa, acenda. Faça as brachot. Entre em contato comigo aqui no vídeo, nos comentários. Eu te coloco no grupo, onde eu mando os PDFs com todas as rezas, todos os salmos que têm que ser recitados, vídeos, para que você acompanhe e não erre nada e consiga tua brachá, tua bênção, teu milagre de Hanukkah. Porque o Eterno, meus irmãos, ele não é essa questão só de exigir de você que você faça, não. Ele quer te abençoar. Para você ser abençoado, você tem que ser um filho obediente do Eterno. Eles ganharam os grandes milagres, nós ganhamos os grandes milagres do Eterno, mas nós também temos que fazer a nossa parte, não apenas receber as bênçãos e virar as costas para nosso Pai, nosso Deus. Ou seja, para que nós realmente sejamos gratos, nós temos que obedecer às palavras do Eterno. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos. Hag Hanukkah Sameach, feliz festa de Hanukkah. Estamos ainda na segunda noite hoje. Desejo a vocês que todos os milagres que vocês precisam e necessitam, que o Eterno faça acontecer na vida de vocês. Que vocês sejam livres para cumprir a Torá. Esse é o maior milagre que nós podemos receber. Que o Eterno te dê sabedoria, Baruch Hashem, para cumprir as suas palavras. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Lehitra.